Você conectado em flashscore.com.br, também através do nosso YouTube. Seja muito bem-vindo a um pré-jogo especial, um pré-jogo europeu. Vale vaga na fase quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Seja muito bem-vindo. Chega deixando o seu like, tá acompanhando pelo YouTube? Muito obrigado. Deixe seu comentário. Benfica e Chelsea. Quem avança para a fase quartas de final? Comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. E pintou aqui, ó, cantinho na tela. Sempre aqui o QR Code. O que é esse QR Code, Azevedo? Eu esqueci. É o aplicativo Flash Score, para você baixar de graça e ter muita informação na palma da sua mão. Mas a gente aqui, eu, Fábio Azevedo e Eduardo Gerac, vamos adiantar algumas informações para você. Edu, esse confronto, para mim, ele é equilibradíssimo, porque o Benfica chegou com autoridade. Ele avança num grupo difícil que tinha, porque Boca e Benfica, teoricamente, brigariam pela segunda posição, mas ele desbanca o Bayern de Munique num jogo que jogou com autoridade. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abraço a você, a todas e a todos. Tudo bem, sim, não, sem dúvida, né? O Benfica, todo mundo pensou que ia ter muitas dificuldades contra o Bayern. É verdade que o Bayern rodou um pouco o elenco, né? O Bayern tinha alguns jogadores reservas na última partida, né, da fase de grupos dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas o Benfica, que não tem nada a ver com isso, né? Venceu por 1-0. Agora, a gente tem até os números aqui, já jogo logo no começo já para mostrar que um dos melhores em campo, o melhor em campo, né? Inclusive ele ganhou o prêmio, né? Foi o goleiro do Benfica, o Anatoly Trubin. Ele que foi o melhor em campo, ele fez 4 defesaças e na estatística aqui do nosso aplicativo na Flash Score, ele evitou 1,16 gols. Ou seja, se o Benfica ganhou por 1-0, né? Dá para dizer que a vitória está praticamente toda nas costas do Trubin, né? Agora, falando exatamente do jogo, né, as duas equipes, realmente o jogo é muito igual, né? Eu acho até que o Benfica jogou um pouquinho melhor nessa fase de grupos do que o Chelsea. O Chelsea, para mim, continua sendo a grande incógnita aí dessas oitavas de final, porque é um time que até agora não apareceu, né? É claro que tem alguns talentos individuais, mas em termos de organização, de ser um time... É claro, é aquela escola Chelsea recente de ser, né? É aquele time que gosta muito de tocar a bola de forma mais curta, não rifa tanto a bola, não tem tantas jogadas com bolas esticadas, mas, enfim, o Chelsea, vamos ver se agora, né, no mata-mata, ele realmente deslancha, porque até agora jogou muito aquém do que o elenco, né, pode render, claro. E há uma crítica muito grande na Inglaterra a forma como o Chelsea está encarando esse Mundial. Se a gente pegar a fase de classificação, todo mundo esperava Flamengo e Chelsea avançando. Aí quem seria o primeiro ou o segundo é questão do confronto direto. Só que o Flamengo amassou o Chelsea no confronto direto. Eu fiz esse jogo, foi 3-1, foi de virada, porque a equipe inglesa saiu na frente numa falha individual. Agora, há jogadores como esse que nós estamos mostrando na tela, né, que fez o gol. Tem o Enzo Fernandes. Na verdade, eu coloquei os números do Enzo Fernandes, né, contra o Esperance, que foi o último jogo do Chelsea. 3-0. Porque ele foi o melhor em campo disparado, né? Ele não fez gols, por isso que ele não está na imagem, mas ele deu 2 finalizações, 2 assistências, né? Dos 3 gols que o Chelsea fez contra o Esperance da Tunísia, 2 assistências do Enzo. E, além disso, ele deu 54 passes completos na partida, né? Na imagem está o Neto, né, que fez o gol na primeira partida do Chelsea contra o LA, né, que depois aí o Chelsea perdeu para o Flamengo também. Português. Exato, Pedro Neto. Ele que abre o placar. Exato. Agora, o Chelsea, né, tirando... Sem dúvida, é o jogador português que atua demais. Por exemplo, o Enzo Fernandes, nessa partida contra o Esperance, teve aqui no nosso aplicativo da Flash Score a nota 8,6, né? E ao lado dele, ao lado do Neto, na imagem, está o Delap, né? Que é o centroavantão lá, o camisa 9, o Delap, que é inglês, o Liam Delap.
Agora é isso, né? O Chelsea realmente não ainda apareceu nessa Copa do Mundo de clubes. Vamos ver se aparece agora contra o Benfica, né? Lembrando que a equipe do Chelsea, por exemplo, contra o Flamengo, jogou, claro, o time titular, né? Podemos dizer assim, o Neto joga mais pelo lado esquerdo, o Delap é o homem referência, joga pelo meio, e o Palmer, né, jogando mais pelo lado direito. E o Enzo Fernandes fica atrás, né, desse trio ofensivo, municiando aí o ataque da equipe dos Blues. Agora, realmente, eu continuo assim com uma grande incógnita com essa equipe do Chelsea, né? Porque até agora, né, Fábio, contra o Flamengo, a gente viu o Flamengo realmente colocou o Chelsea no bolso. Foi realmente um jogo muito tranquilo do Mengão. Então agora vamos ver se o Benfica consegue fazer a mesma coisa. E lembrando, Fábio, tem até uma coisa interessante entre esses dois times, que eles tiveram alguns duelos lá atrás, né? Duelos até de Champions League e de final de Liga Europa. E sempre deu Chelsea. Vamos ver se o Benfica agora consegue reverter essa situação. Por exemplo, a final que eles jogaram da Liga Europa foi lá em 16 de maio de 2013. E aí tem então uma coisa curiosa que do lado do Chelsea, o Chelsea, que naquela época era dirigido pelo Rafa Benítez, né, foi campeão da Liga Europa aquele ano, venceu a final por 2-1, tinha 3 brasileiros em campo. Vamos ver se o pessoal vai lembrar. Eu vou falar já, claro, mas vamos puxando pela memória. 2 deles ainda jogam, hein? O Davi Luiz, que jogava no meio-campo do Chelsea naquela partida, e o Oscar, que voltou agora para o Brasil, está agora no São Paulo, né? E o outro, esse sim, já parou, é o Ramírez. O Ramírez que jogou muita bola, né? Jogou inclusive 2 Copas do Mundo, né? Jogou a de 2010 na África do Sul e também jogou a de 2014 aqui no Brasil. E do lado do Benfica, o Benfica, que era dirigido por um tal de JJ, pelo Jorge Jesus, tinha o Luizão na zaga, né? Então, essas são as histórias aí do futebol europeu. Depois de tanto tempo, eles vão se reencontrar num jogo importante, um jogo de peso, né? Lembrando que isso foi 2013 e 2012, o Chelsea também passou pelo Benfica, aí era quartas de final da Liga dos Campeões. E um detalhe, quando você falou do Davi Luiz, bom, jogou nos 2 clubes, né? Jogou no Benfica, jogou no Chelsea. Agora, tem o Ramírez também teve uma passagem curtinha pelo Benfica logo quando ele saiu do Brasil. Aí depois ele foi pro Chelsea. Agora, tem um fato que me chamou a atenção durante a semana, Edu, e eu não sei se isso faz aumentar a responsabilidade do Benfica. Na temporada portuguesa, Sport e Benfica sobraram. Porto foi terceiro colocado, Benfica foi segundo, Sport bateu campeão. E o Porto voltou para casa sob protesto. O torcedor não gostou nem um pouco do time ser eliminado na fase de grupos. E aí o Benfica representa Portugal agora nessa fase oitava de final. Isso aumenta a responsabilidade do Benfica ou é aquela coisa assim, ó, nós avançamos, fizemos o nosso papel, o que vier agora é lucro? Não, eu acho que aumenta a responsabilidade. Até porque, Fábio, você comentou agora no início desse nosso pré-jogo, né? Tem situações diferentes dentro da própria Europa, né? Por exemplo, os clubes ingleses realmente não estão dando muita bola assim para essa Copa do Mundo, né? Claro, não é que eles estão jogando para perder, não é isso. Mas realmente o Guardiola até falou que ia usar o campeonato como uma pré-temporada, né? Claro que eles têm muito mais vontade de ganhar a Premier League. Os clubes ingleses, claro, ainda mais depois que a Premier League virou o que virou, realmente ganhar a Premier League é tudo nesse mundo, e claro, e a Liga dos Campeões. Então, é uma abordagem diferente, vamos dizer assim, né? Agora, em Portugal, a questão, essa Copa do Mundo está sendo tratada com um pouco mais de relevância. Assim como o Bayern, né? O Bayern que vai pegar o Flamengo, o Bayern está querendo demais ganhar esse torneio também, porque o Bayern é aquela coisa, né? No âmbito nacional, se o Bayern não ganhar, aí é tragédia, né? Porque ele sempre ganha o campeonato alemão. Agora, voltando aqui para o nosso jogo,
eu acho que o Benfica entra com um pouco mais de peso nas costas, sim, nessa partida aí contra o Chelsea, até porque também é um duelo europeu, né? O Benfica é um time grande, um time gigante dentro do contexto europeu, então é claro, ainda mais que não vem de uma temporada tão boa assim, é claro que a torcida quer porque quer passar de fase, pelo menos, né? E aí depois a gente vê o que acontece. Lembrando, né, que quem passar de Benfica e Chelsea vai enfrentar o vencedor nas quartas de final de Botafogo ou Palmeiras, Palmeiras ou Botafogo. Vai ser um grande confronto, mas eu vejo, falei isso aí no início do nosso pré-jogo, um duelo equilibrado. Por mais que o Chelsea tenha jogadores que podem desequilibrar, mas não estão fazendo dentro dessa Copa do Mundo de Clubes, o conjunto português, liderado pelo Otamendi, está fazendo uma baita Copa também. Eu acho que vai dar um equilíbrio. E esse jogo, para mim, se for para pênalti, não será surpresa. Aquele empate, vai para prorrogação, empata, até decidir no pênalti. Uma hora tem que decidir. Dificilmente, na minha avaliação prévia, vai ter um resultado deslanchado para um lado ou para o outro. Vai ser um grande jogo que nós vamos acompanhar aqui também na Flash Score. Lembrando que esse jogo acontece em Charlotte, às 5 da tarde, Benfica e Chelsea. Benfica saiu em primeiro, no grupo que tinha o Bayern como grande favorito. Edu, forte abraço, amigo. Forte abraço. Lembrando que no lado do Benfica ainda tem o Di Maria, né? Que está aí encerrando a sua carreira com os encarnados, mas está jogando, está atuando e está tendo números muito relevantes. Além do Pavlidis, né? Que é o grego que joga ali na referência do ataque. Vai ser um bom jogo, sim. Vamos acompanhar aqui na Flash Score. E se tiver pênalti, pode gritar gol, porque o Di Maria vai caminhando, trotando, dá uma mini parada e tira o goleiro da imagem. Grande abraço, Edu. Grande abraço. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não esquece, se inscreve no nosso canal, dá moral lá no YouTube. E olha, baixa o aplicativo, tá aqui, QR Code na tela. É o aplicativo Flash Score para você ter informação na palma da sua mão. É muito número, você não fica confuso, porque o aplicativo deixa você na cara do gol. Copa do Mundo de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.